Fala Terráqueos, canal Exatas Brasil, desenrolando para vocês mais uma questãozinha de física. E hoje vamos resolver uma questãozinha do IME. Vamos nessa? Vem comigo. A figura mostra uma pequena esfera carregada, interligada por um cabo de comprimento L, inextensível e de massa desprezível, que gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular ômega. O movimento da esfera ocorre numa região submetida a um campo elétrico uniforme conforme indicado na figura. Beleza? Vamos nessa. Aqui a gente pode perceber como é que está a nossa figura, como é que esse movimento acontece, beleza? Logo aqui abaixo a gente pode perceber como é que tá, quais são as informações da questão, os dados da questão. Show de bola? Então vamos ao que nos interessa. Com base nisso, marque a alternativa que indica o valor do ângulo formado entre o cabo e o eixo vertical. Olha aqui, ó. Então a gente está atrás de quem? Eu estou preocupado com esse θ aqui. Cara, como é que a gente começa resolvendo isso aí? Bom, primeira coisa, você entender, você conseguir visualizar que essa esfera está realizando uma trajetória de um pêndulo cônico, não é isso? E ela está carregada, porque a questão fala que ela tem uma carga de menos 10 coulomb, beleza? E ela está numa região que atua um campo elétrico. Cara, então aqui a gente tem uma salada de dinâmica curvilínea com eletrostática. Então tem que ficar ciente aí dos detalhes, beleza? Então vou começar fazendo isso aqui como eu faço todas as questões de dinâmica. Eu começo sinalizando quem são as forças que atuam na esfera, não é isso? No nosso famoso diagrama de corpo livre. Então nós temos aqui, ó, a esfera, vou fazer aqui do lado para não poluir a figura. E, ora, então se tem aceleração da gravidade, significa que ela sofre a ação da força-peso. Então nós temos ali o peso da esfera, apontado sempre para o centro da Terra. Lembra disso? Cara, olha só a jogada aqui. O que acontece? Se ela está carregada e atua numa região que tem campo elétrico, isso significa que ela sofre a ação de uma força elétrica. Porém, você precisa saber para onde essa força está apontada. Tudo bem? Para você lembrar disso, como é que a gente faz? Vem aqui comigo. Você lembra que força elétrica, sendo definida em função do campo elétrico, ela pode ser calculada assim, ó, carga vezes o campo. Ó, galera, isso aqui se trata de uma equação vetorial. O que que significa? Lembra, força é vetor, campo é vetor, ou seja, isso significa que carga, já que é uma grandeza escalar, o sinal desse escalar vai definir pra gente como que esses vetores se comportam. Ou seja, se a carga for positiva, esses vetores apontam para o mesmo sentido. Se a carga for negativa, eles apontam para os sentidos opostos, beleza? Como a nossa carga ela é negativa e o nosso campo elétrico está apontado na vertical para cima, isso significa que a nossa força elétrica, ela vai estar apontada para onde? Na vertical para baixo. Como? Oposta ao campo elétrico. Então nós temos aqui a nossa força elétrica. Se você erra o sentido da força elétrica, você erra a questão toda. Beleza? Outra força que ela está submetida, como ela está presa num cabo, então ela sofre a ação de uma força de tração, não é isso? De cara a gente já consegue perceber que essa tração pode ser dividida em suas componentes horizontais e verticais, que a gente pode chamar de famoso Tx e Ty, beleza? Aqui no nosso diagrama, vou colocar somente os componentes. Aqui nós temos a componente horizontal, podemos chamar de Tx, e aqui nós temos a componente vertical, que nós vamos chamar de Ty. Show de bola? Volta a olhar para essa figura aqui. Você precisa enxergar também que esse ângulo θ, ele vai aparecer aqui entre a tração e a componente vertical. Por quê? Porque a gente consegue entender que aqui nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, não é isso? Isso significa que esses ângulos eles são alternos internos. Por isso que ali aparece o nosso θ também. Show de bola? Vamos lá. Isso facilita por quê? Facilita porque agora eu posso dizer que a nossa componente vertical pode ser calculada como T vezes cosseno do ângulo θ. Com isso, posso definir também que a componente horizontal vai ser T vezes o seno do ângulo θ. Show de bola? Tranquilo, vamos lá. Outra análise na figura. Se ela está realizando uma trajetória circular, o que você aprendeu lá em movimento circular? Que a força que garante que o movimento circular ocorra, nós chamamos de força centrípeta. E quem é essa força centrípeta? É a resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Show de bola? Nesse caso, quem está apontado para o centro dessa trajetória aqui? Você consegue visualizar que é a nossa componente horizontal da tração, que é o nosso Tx? Então, no caso, o nosso Tx é a nossa força centrípeta. Então, a gente já diz aqui, ó, que Tx é igual a quanto? É igual a força centrípeta. Mas como que a gente calcula a força centrípeta? Força centrípeta, lembra? Ó, é fácil, só você lembrar. Massa
vezes velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, não é isso? Só que olha só, eu não tenho nenhuma informação referente à velocidade linear. Todas as informações estão em função da velocidade angular. Isso significa que, como que eu calculo a velocidade linear em função da velocidade angular mesmo? Velocidade linear é igual a ômega vezes r. Como ali nós temos uma velocidade linear ao quadrado, então é v2, ômega 2, r2. Show de bola? Vamos substituir ali para ver como vai ficar. Tx é igual a quanto? É igual a massa vezes ômega 2 vezes R2 sobre quanto? Sobre R. Cancelando esse quadrado com esse R, como é que fica o nosso Tx? O nosso Tx ele fica, Tx é igual a m vezes ômega 2 vezes R. Tudo bem? Beleza. Nós temos desenvolvemos uma equação importante aqui para o nosso cálculo, tá? Vamos continuar abrindo essa expressão que nós temos aqui da componente horizontal. Como é que ela pode ser definida mesmo? Ela não é o t vezes o seno do ângulo? Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Tx, que na verdade é t vezes o seno do ângulo θ, é igual a quanto? É igual a m vezes ômega 2 vezes r. Show de bola? Então vamos guardar essa informação, que ela é muito importante. Tudo bem? É a nossa equação que nós vamos utilizar ali para relacionar com a outra equação que nós vamos montar aqui agora. E que outra equação é essa? Olha para cá, vamos olhar para a figura aqui. Nesse movimento da esfera, você concorda comigo que ela não tem movimento na vertical? Ou seja, em nenhum momento, enquanto ela está girando, ela não sobe e nem desce? O que isso significa? Isso significa que as forças que atuam na vertical se cancelam, tudo bem? É a mesma coisa dizer o quê? Que a resultante das forças que atuam na vertical é nula, ou seja, igual a zero. Como que a gente pode equacionar esse raciocínio? Lembra, isso aqui é fácil, você aprendeu lá em dinâmica. Eu posso dizer que a resultante, força resultante em y é igual a quanto? É igual a zero, não é isso? Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Então vai ficar o seguinte, quem são as forças que estão em y, pessoal? As forças que estão em y você tem ali apontado na vertical para cima TY e para baixo nós temos o peso da esfera e a força elétrica, né? Lembra, se os vetores estão no mesmo sentido, a gente soma sentidos opostos, a gente subtrai. Como é que pode ficar isso aqui então? Eu tenho peso da esfera mais a força elétrica menos a tração em Y. Isso aqui é igual a quanto? É igual a zero. Não é isso? Ou seja, eu tenho dois vetores para baixo e um vetor para cima. Então, para baixo, o peso da esfera mais a força elétrica. E para cima, no sentido oposto, por isso que entrou negativo, a nossa tração em Y. Você concorda, então, que eu posso dizer que o TY é igual a quanto? É igual ao peso da esfera mais a força elétrica. Show de bola? Então, tá bom. Mas quem é o nosso TY mesmo? O nosso TY é isso aqui, ó. Nosso TY é T vezes cosseno de θ. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a peso da esfera mais a força elétrica. Não é isso? Olha essa nossa outra equação que a gente acabou de encontrar. Olha essa outra equação que nós acabamos de encontrar. Pronto, são essas duas equações que nós vamos utilizar como base e ver como é que a gente vai descobrir esse θ aí, tudo bem? Cara, o que eu posso fazer aqui? Eu vou dividir uma equação pela outra, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, ó, vou reescrever essa equação aqui embaixo. T vezes seno de θ, isso aqui a gente sabe que é igual sobre T vezes cosseno de θ, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a m, ômega 2 vezes r, sobre quanto? Isso aqui sobre peso da esfera mais a força elétrica. Show de bola? Continua aqui comigo. Posso cancelar as trações, não é isso? Sobrou seno e cosseno, posso falar que isso aqui dá quanto? Seno sobre cosseno é igual a tangente. Tangente de θ é igual. Cara, melhor. Olha só o que eu vou fazer aqui. Em vez de eu jogar uma tangente aqui, olha só o que eu vou fazer. Quem é o raio? Eu sei quanto que vale esse raio. Olha pra cá. A questão falou, deu alguma informação referente a esse raio? Não. Ela não falou. Ela falou quem é quem. Quem é o comprimento da esfera, do fio. Olha só pra cá, cara. Olha isso aqui que eu vou fazer com uma outra caneta para você conseguir visualizar o que eu estou visualizando. Você consegue enxergar esse triângulo retângulo aqui? Consegue enxergar? Consegue enxergar que esse cateto oposto em relação ao ângulo θ
na verdade é o nosso R. Você consegue visualizar que a hipotenusa é o comprimento L? Então, significa que, você concorda comigo que eu posso falar que seno de θ é igual ao cateto oposto, que vale R, sobre hipotenusa, que vale L? Você concorda, então, que eu posso dizer que o nosso raio pode ser definido sendo L vezes seno do ângulo θ? Posso falar isso? Porque se eu não sei quem é o raio, eu vou escrever em função do comprimento que eu tenho informação referente a ele. Não é isso? Então, olha só, eu vou jogar ele no lugar do raio. Como é que vai ficar essa brincadeira, então? Vamos refazer nossa equação. E eu tenho isso aqui, ó, seno de θ sobre cosseno de θ. Isso aqui é igual a quanto? A massa vezes ômega 2 vezes o raio. Quanto que vale o raio? Opa! Acabamos de definir ele em função do comprimento, L vezes seno do ângulo θ. Cara, isso aqui salva a gente por quê? Sobre força elétrica, mais quanto? Mais o peso da esfera. Agora, repara, o que eu posso fazer aqui? Ó? Esse seno vai morrer com esse seno. O que a gente tem? A gente vai ter 1 sobre cosseno. Eu vou inverter, tudo bem? Você concorda comigo que eu posso fazer isso aqui, ó? Cosseno de θ é igual a quanto? É igual a força elétrica mais peso da esfera sobre quanto? Sobre massa vezes ômega 2 vezes L. Justo? Estão entendendo? Estão me acompanhando? Beleza, só que quem é a força elétrica? Força elétrica, cara, vamos lá, a gente sabe o que é a força elétrica? Não. Eu não sei quem é a força elétrica, vamos lá. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Quem é a força elétrica? Força elétrica, a gente sabe que pode ser definida sendo como carga vezes o campo. Não foi isso que nós definimos lá em cima? Então, a força elétrica, ela vai ser igual a quanto? Quanto que vale a carga? A carga dela vai ser quanto? Menos 10, não é isso? Só que eu vou colocar aqui o módulo dessa carga, beleza? Porque o caráter vetorial eu já adotei quando eu apontei a força elétrica apontada para baixo. Então vai ficar vezes quanto? Vezes o campo. Quanto que vale esse campo aqui, cara? Esse campo, ele vale, a questão falou pra gente, falou que vale 0,07. Então, 10 vezes 0,07, isso significa que a nossa força elétrica é igual a quanto? É igual a 0,7. Tudo bem? Newtons. Show de bola? Então, isso aqui é a nossa força elétrica. Então, nós já temos o resultado desse carinha aqui. Agora, falta encontrar quem? Esse carinha aqui, peso. Como é que a gente calcula o peso? O peso a gente sabe como é que calcula. Massa vezes a gravidade. Então, o peso da esfera é igual a quanto? A massa, não sei quanto que vale a massa da esfera. Vamos voltar lá em cima. A massa da esfera é 50 gramas. Cuidado aí, tu não vai jogar aqui 50 gramas não, o bisonho. Já que eu preciso passar para quilograma, como é que vai ficar isso aqui? 50, basta você fazer o quê? Dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3 vezes 10. Tudo bem? Então, nesse caso, o peso da esfera vai ser igual a quanto? 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 1 vai dar 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 vezes 50, isso aqui vai me dar 0,5. Não é isso? Então, na verdade, eu tenho o quê? 0,5 newtons, que é o nosso peso da nossa esfera, tá bom? Aqui nós não temos peso da esfera mais a força elétrica, então o peso da esfera mais a força elétrica vai dar 0,7 mais 0,5. Isso aqui vai me dar 1,2, não é isso? Beleza, então vamos lá. Então agora vamos continuar com a nossa caneta da resolução. E eu tenho isso aqui agora, que cosseno de θ é igual a quanto? É igual força elétrica mais o peso da esfera, nós vimos aqui agora que vai dar 1,2. Vamos escrever isso aqui em notação científica? 1,2 eu vou escrever como 12 vezes 10 a menos 1, beleza? Isso aqui facilita. Isso aqui dividido por quanto? Pela massa. Quanto que vale a massa? Vamos lá em cima, né? A massa, ela vai valer... Cadê? A massa aqui, ó. Massa, cadê? 50 gramas, já sabemos, né? Então, a massa nós já temos. Tá vendo como é que você já vai começar a falhar? Então, nós temos 50 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Vezes quanto? Ômega 2. Cara, como é que a gente vai calcular esse ômega 2? O problema vai estar aqui. Vamos lá. Nesse ômega 2, aqui, velocidade angular. Olha só a armadilha, cara, que, tipo assim, isso aqui realmente separa o aluno bom do aluno exemplar, do aluno excelente. Por quê? Porque você vai ver aqui que a questão ela te fala uma informação dizendo que é velocidade angular do eixo.
Beleza? Cara, só que ela fala aqui, velocidade angular, 120 o quê? 120 RPM. Pera aí, RPM é unidade de medida de quê, cidadão? RPM é unidade de medida de frequência e não unidade de medida de velocidade angular. Então ela te deu uma frequência ali disfarçada de velocidade angular. Então cuidado para você não jogar aquela informação ali, tá bom? Então vamos lá, cara. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Então, na verdade, o que nós temos é a frequência e não a velocidade angular. Tá bom? Mas eu consigo encontrar a velocidade angular em função da frequência. O que você precisa lembrar? Você só precisa lembrar que a velocidade angular... Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar a cor da caneta, peraí. Aqui, rapidinho, vamos lá. Você só precisa lembrar... Aqui, ó. Vai assim mesmo. Você só precisa lembrar que a velocidade angular, ela pode ser definida sendo 2π vezes f. Tudo bem? Então, quem é esse f aqui? É a frequência que a questão passou pra gente. Vamos calcular ela lá embaixo, que a gente tem espaço? Então, vamos lá. Velocidade angular, vou colocar aqui, ó. Velocidade angular é igual a quanto? É igual a 2 vezes π vezes a frequência. Não é isso? Então, vamos lá. Velocidade angular vai ser igual a 2 vezes π vezes, cara, quanto que vale a frequência? 120, mas 120 o quê? RPM. Então, toma cuidado. Você precisa fazer o quê? Você precisa dividir por 60 para passar para RPS, que é a mesma coisa que Hertz. Até porque está todo mundo no sistema internacional. Então, no caso, 120 dividido por 60, isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 2 Hertz. Show de bola? Então, nossa velocidade angular, ela vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4π. Ou seja, 4π radianos por segundo. Lembra? Essa é a unidade de medida de quê? De velocidade angular. Tudo bem? Então, aqui nós não temos velocidade angular ao quadrado. Então, como que vai entrar aqui na nossa equação? 4π ao quadrado. Então, vai ficar 4π, vou colocar aqui, ó, 4π, todo mundo aqui, ó, elevado ao quadrado. Vezes quanto? Vezes o comprimento. Cara, quanto que vale esse comprimento aí? Esse comprimento, ele fala pra gente que vale aqui, ó, 30 centímetros. Pô, tu vai colocar em centímetros? Não, né? Pelo amor de Deus. Você precisa fazer o quê? Multiplicar por 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Ou seja, estou transformando para metro, não é isso? Então, no caso, se eu fizer aqui, ó, só para eu não me perder, 30 vezes 10 a menos 2, isso aqui, na verdade, vai me dar 0,3, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1, não é isso? Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 1. Cara, então nós temos aqui que cosseno de θ é igual a quanto? Ficou meio bagunçado, né? Mas vamos embora, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse 10 a menos 1 com esse 10 a menos 1. Show de bola? Então aqui em cima vai aparecer somente o nosso 12, tá bom? Então aqui, ó, morreu esses dois aqui. Então ficou 12 dividido por quanto? Dividido por 50 vezes 10 a menos 3, que multiplica 4π, os 2 elevado ao quadrado, vai ficar o quê? 16π elevado ao quadrado. Opa, mas π elevado ao quadrado é quem? A questão não tinha falado que π elevado ao quadrado eu posso arredondar para 10? Então, em vez de colocar π ao quadrado, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 10. Então, vai ficar aqui, ó, 16 vezes 10. Vezes quanto? Vezes 3. O menos 1 cortou com o outro 10 a menos 1 lá de cima. Cara, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu vou cortar esse 3 com esse 12, que aqui vai virar o quê? Aqui vai virar 4, beleza? Eu vou cortar esse 4 com esse 16, e aqui eu vou virar 4. O que sobrou aqui embaixo? Eu tenho, então, que cosseno de θ é igual a quanto? Vai ser igual, em cima não ficou ninguém, ou seja, 1, sobre quanto? Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 50 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 200. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 1, isso aqui vai me dar 10 elevado a menos 2. E 10 elevado a menos 2 vezes 200, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, nós temos aqui que cosseno do ângulo θ é igual a quanto? A 1 sobre, andou 2 casas para a esquerda, 1 sobre 2. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 0,5. Senhores, fala para mim, cosseno é igual a 0,5. Qual é o ângulo que o cosseno é 0,5? Acabou. Θ, então, é igual a quanto? 60 graus. E tei. Voilá. Beleza? Gabarito
Gabarito bravo, não é isso? Então nós temos aí, pessoal, sem sombra de dúvidas, chegamos ao nosso resultado final. Tudo bem? Espero que tenham compreendido aí. E é isso. Acompanhe o canal que em breve eu estou soltando mais questões nesse nível. Show de bola? Um abraço, bons estudos. Fui!